diferentes carbapenemases, elas vão ter, então, ações diferentes nos diferentes antibióticos carbapenêmicos, né? Aí, por exemplo, um infectologista lá, ou o médico responsável vai receber um antibiograma lá. Se ele sabe que aquele micro-organismo é resistente aos carbapenêmicos, né? Dá para se guiar só pelo MIC, né? Como que funciona isso quando a gente não sabe mesmo, né, qual carbapenemase é? Isso também é uma possibilidade, né? A gente fazer um teste para identificar a carbapenemase e que é o caso, por exemplo, do Blucarba, que é um testezinho de colorimétrico, assim, onde a gente põe ali uma solução de imipenem e de acordo com o pH dessa solução, na presença de carbapenemase, ele muda de cor. Daí a gente consegue dizer que é positivo para carbapenemase, mas não consigo dizer para qual delas. E isso também já é um resultado super válido, super importante para modificar uma conduta terapêutica, né, Felipe? E ele não ele fica pronto bem rápido, em 15 minutos, para KPC e NDM, e era até de 2 horas para Oxa, né, para quando a gente vai testar principalmente com acineto. Mas sim, né, é importante, pessoal, a gente saber que nem toda resistência carbapenêmica é devido a uma produção de carbapenemase. A gente pode ter as ERCs, as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, que são resistentes por outros mecanismos de resistência, né? Como eu comentei agora, tem essas catapultas, que são as bombas de fluxo. A gente também pode ter uma dificuldade do antibiótico entrar na bactéria, porque ele costuma entrar por alguns canais, né? E aí, se a bactéria deixa de produzir esses canais, essas porinas, ele não tem mais como entrar. Então, é muito comum a gente ver esse mecanismo de resistência, que é a perda de porina na Pseudomonas aeruginosa. Então, a gente pode estar diante de uma Pseudomonas resistente a carbapenêmico, porém não é produtora de carbapenemase. Ela tem outros mecanismos de resistência que causam resistência aos carbapenêmicos, né? Então, isso é muito importante a gente saber, porque eu sei que isso vai... a gente não vai entrar nesse tema muito polêmico agora, né? Mas isso vai impactar nos isolamentos, o que eu isolo, o que eu não isolo, eu preciso entender. Tá, mas essa resistência a carbapenêmico vem do quê, né? E isso também é muito importante a gente falar. Qual é o grande problema, além da dificuldade de tratamento? Porque essas carbapenemases, né, a KPC, a NDM, elas são facilmente transmitidas, diferente dos outros mecanismos de resistência, que eles estão lá no DNA da bactéria e lá ficarão, a não ser que a bactéria morra, e aí, bom, isso não tem como passar, né? Esse mecanismo de resistência que a gente chama cromossomal, ela não vai passar para nenhuma bactéria. O nosso problema, a nossa preocupação, nesses casos, é passar essa bactéria para outro paciente, né? Mas no caso dos genes de resistência às carbapenemases, eles estão contidos em pedacinhos de DNA, que são os plasmídios, que eles podem facilmente ser transmitidos, digamos assim, para outras bactérias, né? A bactéria original que tem esse plasmídio, que tem o gene de resistência, não precisa morrer para ela acabar passando para outra bactéria, né? E, inclusive, ele não precisa entrar lá no DNA para, né, usar aquela maquinaria para expressar o gene, para expressar aquela enzima, né? Porque o gene, ele tá ali, assim como eu tenho o gene, né, da cor do meu cabelo, da cor da minha pele, lá no meu DNA tá escrito que eu vou ter um cabelo castanho, né? E aí ele vai expressar as células do meu cabelo castanhas. Na bactéria é a mesma coisa. Vai estar lá na bactéria, ela tem o DNAzinho dela, vai ter um genezinho de resistência que vai dizer, ó, a gente expressa KPC. E aí, através da maquinaria celular, ela vai produzir ali uma enzima que vai lá acabar com o meu carbapenêmico, né? Então, esse é o grande problema, a disseminação dessas carbapenemases, que é muito facilitada, porque elas estão nesses elementos móveis, né, os plasmídios. E sim, é muito importante quando a gente for ler quando a gente estiver diante desses laudos, né, seria o ideal a gente saber qual é o tipo de carbapenemase. Isso também impacta bastante no trabalho da CCH, porque eu sei que muitas vezes a gente tem que fazer cortes, né, de isolamento por tipo de mecanismo de resistência, para a gente também não misturar todas elas. Então, é importante a gente saber qual é o mecanismo. E, bom, por o tratamento,
E é muito isso que o Felipe também comentou. A gente tem a ceftazidima avibactam, que ela está, então, indicada para o tratamento de infecções por micro-organismos multiresistentes que produzem KPC, mas também temos alguns estudos também observacionais, né, nenhum estudo clínico robusto, de centros que utilizaram ceftazidima avibactam plus, né, mais o Aztreonam, porque o Aztreonam, ele tem ação frente a metalo-beta-lactamase, e aí fazer esse combo aí com ceftazidima avibactam acaba retomando a ação, principalmente do avibactam frente a infecções por metalo, né? Então, é importante, a gente só tem um antibiótico disponível aqui no Brasil, lá fora tem outros antibióticos que cobrem acineto, que cobrem infecções por metalo, lá eles estão ricos de opções, aqui não, né? Então é muito importante a gente saber, e também saber quando que não é uma carbapenemase, né? Então eu posso, enfim, abrir mão de esquemas mais caros, né? Ou off-label, como é o caso de ceftazidima avibactam mais Aztreonam, e posso utilizar outros antibióticos, como aminoglicosídeos, polimixina, que sim, sei, muito nefrotóxica, muito menos segura do que a gente usar um carbapenêmico, mas muitas vezes é a opção que a gente tem e que já está aprovada, né, que não vai ser glosado aí pelos convênios. Mas repito, assim, é algo que a gente tem que buscar, é algo que a gente tem aí notas técnicas, a gente tem manuais da Anvisa que deixam mais claro as nossas possibilidades de fazer detecção dos mecanismos de resistência. É algo importante, não apenas para a gente saber a epidemiologia local, né, pessoal? Porque igual para construir algum protocolo empírico, eu tenho que saber o que está rolando aqui na minha comunidade. Tem mais NDM, tem mais ESBL, não tem tanta KPC, eu preciso saber isso, mesmo para desenvolver os tratamentos empíricos. E, bom, para os dirigidos nem se fala, né? É muito importante a gente ter essas informações. E mesmo assim, eu vou precisar me guiar pelas MICs, né? O meropenem é um dos maiores exemplos de que é comum e, na realidade, é bastante frequente a gente utilizar meropenem em terapias em esquemas combinados para tratamento de infecções, né, por bactérias produtoras de carbapenemase, porque alguns estudos indicaram que mix até 16, né, alguns falam em 32, mas essas mix de 8, 16, 32, que já são resistentes, ainda assim, usando terapia combinada, a gente conseguiria atingir bons desfechos clínicos. Mas esse é um assunto que é bastante nebuloso ainda. Tratamento de acineto, então, não tem muito padrão. Se a gente pegar o documento americano do IDWeek, lá, como eu falei, eles são ricos, tem muitas opções, nem falam mais polimixina, não quero nem ouvir falar em polimixina, porque eles têm outras opções. Se a gente for olhar para o europeu, para artigos tanto de revisão do ESCMID, né, para o órgão europeu de doenças infecciosas e microbiologia, eles já trazem assim, bom, se você não tem nenhuma outra opção, não tem um antibiótico novo, a gente recomenda usar um esquema combinado, seja com polimixina, aí vai depender do tipo de bactéria, vai depender do cisto dessa infecção, vai depender das MICs, né? E sei que está para sair, porque foi um spoiler até do professor Rodrigo, em uma das lives, que está para sair um consenso brasileiro sobre tratamentos, que eu acho que é maravilhoso, estamos precisando muito mesmo, diante de tantas discordâncias, precisamos de uma coisa com a realidade local, né, onde a gente, de novo, só tem ceftazidima avibactam, usa bastante polimixina, né, então isso vai ser muito importante mesmo para guiar os nossos esquemas de tratamento aqui no Brasil. O ceftalozone com tazobactam PAMP-C, né? Que é o que a gente sim, ele foi tão pouco usado que eu nem lembro dele. A gente usa no perfil, é engraçado, no perfil nosso do transplante, a gente tem muita pseudomonas por AMP-C, aí dá para fazer ceftalozone com tazobactam. Sobe 3 andares, chega na UTI, é tudo KPC, então tem que ser ceftazidima com avibactam. No mesmo prédio, 3 andares de diferença, como você disse, né? Tem que saber qual é o seu perfil até para guiar seu tratamento empírico. Né?
Tá chegando aí, né? Tetraciclina nova, como era a vaciclina. Tá chegando aí aminoglicosídeo novo, como plasomicina. Tá chegando... sempre tá, né? Mas nunca chega. E aí? A plasomicina vai ajudar nessa guerra aí dos gram-negativos? Pois então, sabe que na realidade até no meu projeto a gente testa painéis, não sei se vocês já ouviram falar do SensiTiter, que é eu vou falar a marca porque é o que tem, tá? Mas é um equipamento que tem painéis já prontos de microdiluição, tá? Para vários antibióticos e tem antibióticos novos, assim. E não tenho visto, assim, frente às minhas amostras, né? Bacilos gram-negativos, resistência a carbapenêmicos, a grande maioria é produtor de carbapenemase. Não tenho esses dados compilados, né? A gente ainda vai publicar. Mas não sei se é muito promissor, assim, plasomicina, eravaciclina. Tem o delafloxacino também, né? Que eu sei que ele tem indicação para áureos, mas também tem alguns trabalhos com BGN, né, Felipe? Que é uma nova quinolona. Levafloxacino também, né? Sim. Tem muita promessa aí. Eu não sei quando chegar na vida real qual vai ser a que vai vingar, né? E sabe assim que... negativo feio. Não sei se tu vai no Esquimid, que é o evento. Então, vai ter várias notícias aí legais, pessoal. Porque nos últimos eventos, assim, até no do ano passado que eu fui, as empresas farmacêuticas não sabiam dizer quando que esses antibióticos iam chegar no Brasil. Não tinha, e não é um problema só do Brasil, tem vários outros países, assim, acho que até muitos na Europa, que não tem esses antibióticos novos, eles foram aprovados só pelo FDA nos Estados Unidos. Eu acho que era a vaciclina, não foi aprovada na Europa, não. A plasomicina foi. Quinolona. É porque tem algumas limitações, né, do Esquimid, do FDA, e as realidades são muito diferentes, né? O americano, ele tem muito mais resistência que o europeu. E eles realmente têm um cenário muito diferente da gente, de infecção de corrente sanguínea. Na realidade, a gente até comentou, né, numa superação, eu falei sobre o ADWIC, que é esse evento americano do EDSA, e tu falou sobre o evento sobre infecções fúngicas, né, Felipe? Mas que a realidade americana é muito diferente. Eles têm muito mais coco gram-positivo nas infecções de corrente sanguínea. A gente tem muito bacilo gram-negativo, né, pessoal? E lá eles têm o inverso. Clostridioides também sempre foi um problema muito maior, né, lá do que aqui. Então, para ver como é importante a gente entender a nossa epidemiologia, se não local, institucional, estadual, nacional, porque é diferente. A gente não vai poder colocar em prática tudo que está nos guidelines internacionais, estrangeiros, né? Porque a gente não vai ter essas opções aqui, ou porque o nosso padrão de resistência é muito diferente, né? Mas eu acho que isso é muito importante, porque traz, voltando, né, para o nosso boletim, essa informação de que precisamos estar atentos, precisamos saber como é que está sendo a detecção de carbapenemase na nossa instituição, se é que está acontecendo. Se não está acontecendo, é importante que aconteça, porque no momento que a gente tem mais NDM do que KPC, os tratamentos vão ser impactados, né? Enfim, é importante a gente ter esses dados epidemiológicos para tomada de decisão, não apenas em nível nacional, estratégico, de programas, mas local também, né? Para que a gente possa construir todos os nossos programas, nosso PCI, nosso programa de gerenciamento de antimicrobianos com informações da vida real local, né? Então, é importante a gente trazer esses resultados do boletim para a nossa vida diária, né? Entender que o cenário está mudando, que a KPC está diminuindo, a NDM está aumentando, né? Entender que a Acinetobacter baumannii é um grande desafio, né, terapêutico. A gente não vai encontrar tanta NDM, apesar de também podermos observar, né, NDM com Oxa 23, mas a Oxa 23 é um grande problema. Então, é importante a gente estudar bem esse boletim para entender que o cenário está mudando, pessoal.